Olá, olá, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos! Cá estou eu para mais uma análise de um herói que acabou de ser lançado no jogo Myth Wars. E vamos falar um bocadinho sobre o novo herói da quinta temporada, da Invocação de Sonho, de nome Carcossane, e está disponível aí para vocês irem buscá-lo, assim tenham a sorte, lá no respectivo portal. Então vamos falar sobre este herói que vocês estão aqui a verificar e fica aqui o apontamento e a origem deste herói, Carcossane. Carcossane vem de uma obra literária, de um conto, ou seja, de uma obra fictícia, que foi criada em 1886 por Ambrose Bierce. E o conto chama-se Um Habitante de Carcossa. Carcossa seria uma cidade antiga e misteriosa que nem seria até do planeta Terra. Portanto, esta cidade era uma cidade de outro planeta, mas tinha a particularidade que só seria vista pelos seus habitantes. Portanto, só os seus habitantes é que conseguiam visualizar a sua cidade. Os outros que não fossem habitantes de Carcossa não conseguiam, digamos, visualizar essa cidade. Portanto, foi em 1886 que Ambrose Bierce escreveu, digamos, este conto. Depois, 9 anos mais tarde, outro autor, de nome Robert Chambers, deu continuidade aqui a esta lenda, a este conto, no seu livro O Rei Amarelo. Portanto, mais tarde, Chambers deu continuidade aqui à obra de Bierce, de Carcossa. E então vamos falar então aqui de Carcossane, seria então o habitante de Carcossa, e cá está mensageiro do Rei Amarelo, cá está a tal alusão ao livro, e graficamente muito bonito, como vocês estão aqui a ver, este senhor já com uma certa idade, já idoso, mas não deixa de estar aqui bastante bem representado e bonito. Ele é de elemento de luz, cor amarela, possui 829 de poder de base, ou seja, este poder é quando o herói atinge o nível 80 sem absolutamente emblema nenhum. Depois, se vocês emblemarem ou se vocês fizerem alguma evolução no herói, este poder ainda irá ser aumentado. Portanto, nível 80, ele atinge 829 de poder. Ele é da classe Clérigo, ou seja, domínio da natureza, subclasse número 2. Como todos os heróis da quinta temporada, possui aqui a sua fonte, a sua família, chamada Guardião da Paisagem Onírica. E existem bónus para estes heróis, ou seja, existe a possibilidade de 20, 25, 30 ou 35% de as pedras que tiverem em maior número no tabuleiro, a cor que estiver em maior número no tabuleiro, ficarem encantadas. Ou seja, quando estas pedras forem combinadas, o seu dano aumenta em 50%. E as mesmas probabilidades são ao defender. Ou seja, é o modo atacante e o modo defensivo. O modo atacante é, como eu já tenho explicado em vários vídeos, é quando nós estamos a atacar outro herói, outra equipa. O modo defensivo é quando nós colocamos a nossa equipa a defender o castelo, as minas, em algum evento, portanto, e outros nos vêm a atacar. Portanto, existe então esta possibilidade de serem criadas estas pedras encantadas que irão aumentar o seu poder de ataque em 50%. Estes heróis possuem uma particularidade que aumentam, digamos, o número de rondas, ou seja, naquelas fases que existem limites de conclusão, portanto, no mapa 5, quer seja o modo normal, quer seja o modo difícil, quer seja o modo lendário, todas elas têm limitação de conclusão, ou seja, tem um número determinado que vocês têm que concluir a fase, acabar com os inimigos todos durante aqueles número de turnos. Porque se não concluírem durante aquele número de turnos, a fase não é dada como concluída. Neste caso, estes heróis da quinta temporada aumentam, digamos, essa limitação em 2 turnos extra, ou seja, dão a possibilidade de aumentar para 2 jogadas extra esse limite. Nos outros mapas é só na fase lendária que isso acontece. Como vocês sabem, nós às vezes quando vamos jogar as fases lendárias diz lá que temos, por exemplo, 20 jogadas para concluir. É claro que se nós levarmos um herói da quinta temporada, ele, em vez de ser 20, passa a 22. Por cada herói são sempre mais 2. Se levarmos 2 heróis,
passa a 24 e assim sucessivamente. Por cada herói que nós levarmos na equipa, aumenta em 2 turnos extra temos essa vantagem. O que é muito importante porque, como vocês sabem, que as fases às vezes são muito difíceis de concluir e que temos que às vezes gastar bastantes itens. Mas se porventura nós conseguirmos estender em mais 2 jogadas extra, às vezes podemos até poupar bastantes itens e concluir dentro do limite sem estar a gastar itens ou sem estar, digamos, a gastar coisas que às vezes podem fazer falta para outras coisas. Portanto, é muito importante estes heróis porque eles aumentam em 2 fases por cada um que nós levamos, em 2 jogadas extra, as fases que tenham limitação de jogada. Vamos ver aqui uma habilidadezinha que tem, chama-se Nevoeiro Espesso. Diz, se os danos provocados pela loucura matarem o inimigo, o lançador recupera uma certa quantidade de maná. Portanto, eu depois irei explicar mais tarde, mas este herói irá provocar loucura. E se estes danos provocados pela loucura matarem o inimigo, o lançador, que é ele, irá ganhar uma pequena quantidade de maná. Portanto, este herói irá provocar a loucura. Vamos ver aqui a sua habilidade. Outra habilidade é o aumento de defesa das runas de sonhador. Ou seja, depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento como o herói, né? Neste caso, como ele é amarelo, depois de combinarmos 20 pedras amarelas, irá aparecer então uma famosa runa do sonhador. E o que é que esta runa do sonhador faz? Ao combinar, ele irá aumentar a defesa de todos os aliados em 30% durante 3 turnos. Ou seja, quando esta runa aparecer, irá aumentar a defesa de todos os aliados durante 3 turnos em 30%. Depois, ao defender, a defesa de todos os aliados aumentará em 30% durante 3 turnos após o herói ter sido atacado no total de 5 vezes. Como eu vos disse, o tal modo atacante e o tal modo defensivo, se for no modo atacante, ou seja, depois de nós combinarmos 20 pedras, irá então aparecer então a famosa runa do sonhador. Se for no modo defensivo, há que esperar que os adversários ataquem 5 vezes este herói. Depois de atacarem 5 vezes este herói, então irá aparecer também a famosa runa do sonhador, que faz precisamente a mesma coisa no modo defensivo ou no modo atacante, que é aumenta em 30%, digamos, a capacidade de defesa dos aliados. Vamos ver aqui o seu ataque e a sua defesa. De ataque possui 790, um ataque forte, um ataque poderoso, 741 de defesa, uma defesa mais fraca, 1424 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a defesa, o que faz dele um herói atacante, um herói vocacionado para o ataque sem absolutamente dúvida nenhuma. Vamos ver a sua habilidade especial, chama-se Medo Não Dito, é de carregamento rápido e o que é que ele faz? Causa 480% de dano ao alvo. Ou seja, tem um ataque muito forte de 480% aliados aqui aos 790, o que faz dele um sniper, um franco-atirador que dá um dano muito forte no adversário de 480%. Portanto, ele tem um ataque fenomenal de 400%, atingindo só um herói. Neste caso, ele atinge só um herói, mas com um ataque de 480%, o que é um ataque muito poderoso. Além disso, ele irá dispersar reforços do alvo. Irá retirar tudo o que é bónus que o alvo tenha, por exemplo, o aumento de ataque, o aumento de defesa, tudo que sejam buffs que o alvo possuir, ele irá retirar, ou seja, irá dispersar tudo o que sejam bónus que o alvo possuir. Depois diz assim, aqui este terceiro efeito é um bocadinho confuso, mas eu vou tentar explicar. Faz com que o alvo fique num estado de loucura. É aquela explicação que eu tive aqui a dar, que da loucura, ele irá lançar a loucura no alvo, e se porventura o alvo morrer entretanto com este estado, ele irá recuperar uma pequena quantidade de maná, este herói. Mas vamos voltando aqui, faz com que o alvo fique num estado de loucura, que dura 4 rondas. Portanto, esse estado de loucura irá durar 4 rondas. Durante este período, ou seja, durante estas 4 rondas, o alvo não pode ganhar maná, portanto, o alvo fica impedido de ganhar maná durante aqueles 4 turnos. E se o alvo estiver do lado defensivo, eu vos estive ali a explicar, se o alvo estiver do lado defensivo, fará um ataque normal uma vez por ronda.
e o alvo receberá 10% do seu próprio poder de ataque por cada ataque básico. Ou seja, basicamente o alvo irá sofrer dano dele próprio. É o que isto quer dizer. Está aqui confuso, eu sei que está confuso, mas ele irá sofrer dano dele próprio e receberá 10% desse dano em cada ataque básico. Se o alvo estiver do lado atacante, ao eliminar as peças de xadrez da mesma cor que o alvo louco em cada ronda, o alvo também sofrerá danos iguais ao seu próprio poder de ataque. Neste caso, o alvo irá sofrer danos igual ao seu poder de ataque. A gente aqui não sabemos qual é o poder de ataque do alvo e depois cada alvo tem o seu poder diferente. Neste caso, irá receber então também danos se estiver no lado defensivo. Neste caso, 10%. O dano máximo causado da loucura é de 1000 pontos. Portanto, o dano máximo que este efeito pode causar é de 1000 pontos, o que é bastante grande, sem dúvida absolutamente nenhuma. Diz, se o alvo for de uma unidade de atributo escuro, ou seja, se o alvo for roxo, né, ou elemento de trevas, o efeito de loucura durará até o fim da batalha. Pode ser dissipado ou transferido, etc. Ou seja, neste caso, se o Carcosinho atingir um herói, se for roxo, o herói que ele atingir, este efeito irá durar até o fim da batalha. Mas, claro que pode ser dissipado, não é? Mas se não for dissipado ou transferido ou qualquer coisa, ele irá durar até o fim da batalha. Portanto, neste caso, aquele herói de cor roxa basicamente está condenado logo à partida, se não for depois limpo por algum seu colega que limpar então este efeito. Portanto, eu sei que este efeito aqui do meio é um pouco confuso, mas basicamente ele faz com que o alvo entre no estado de loucura que atinja-se a ele próprio. É o que isto quer dizer, quer seja no lado atacante, quer seja no lado defensivo. O alvo irá atacar-se a ele próprio e, claro, irá até sofrer um máximo de 1000 pontos. Basicamente é isto que quer dizer. Ficam aqui assim com esta explicação, até melhores sugestões que vocês depois possam até dar aí nos comentários. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado para o ataque, um herói atacante em 100%, portanto que eu vos aconselho a emblemagem na parte ofensiva, apanhem todas as espadas que conseguirem, porque realmente é um herói muito forte para o ataque. Neste caso, vocês vão apanhar todas as espadas na grelha de talentos para que o seu ataque ainda fique mais forte. Quanto à colocação na equipa, este herói pode ser atuar aí no canto da vossa equipa, à esquerda ou à direita, não tem absolutamente diferença nenhuma. Pode ser à esquerda, pode ser à direita, mas convinha ser no canto da vossa equipa. Porquê? Porque para ficar um pouco mais salvaguardado das pedras que venham do adversário. Portanto, há a colocação na esquerda ou a colocação na direita, mas ali no cantinho fica mais resguardado. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o Carcossane. Quanto à avaliação, eu vou até dar aqui um 9 a este herói, visto que ele é um herói extremamente poderoso, um herói, digamos, que tem um ataque fenomenal. Eu vou dar um 9 de avaliação a este herói, de 0 a 10, vou dar a dos heróis que mais pontuação tenho dado, porque realmente ele é um herói muito forte para o ataque, especialmente então contra os roxos, porque os seus efeitos irá então durar até o final da batalha. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o Carcossane. Espero que vocês consigam este ou outros heróis, realmente um herói bastante poderoso para vocês terem na vossa equipa, um herói que vale a pena nós termos e que vale a pena nós subirmos até o máximo, que vale a pena nós emblemarmos, porque ele irá dar um dano muito, muito significativo nos adversários. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o Carcossane. Alguma dúvida deixem nos comentários, eu terei todo o gosto em tentar explicar ou de outra forma ou de outra maneira para que todos entendam o que faz ou o que acham aqui do Carcossane. Portanto, despeço-me com a amizade desde sempre. Não se esquecerem, deixem o like aí no vídeo, deixem o like, não custa nada, é só clicarem lá no gostozinho,
Passem o link aí para outros amigos que vocês tenham, para que mais amigos se juntem aqui à comunidade do Boss, porque eu tento sempre estar atualizado aqui com os heróis, eu tento sempre, digamos, ter aqui o canal atualizado. Sempre que possível eu vou lançando aqui as análises dos heróis, entre outras coisas, como vocês sabem, e estou sempre disponível aí para ajudar alguém que precise de ajuda, seja com heróis, seja com alguma dica. Eu terei sempre todo o gosto em ajudar vocês que estejam aí desse lado. Portanto, despeço-me com a amizade desde sempre. Um grande abraço aqui da parte do Boss, votos de bom jogo e, claro, boas convocações, que bem todos precisamos de ter sorte nas convocações, que é sempre o mais difícil. A todos, até à próxima, se Deus quiser. Claro, votos de bom jogo aí para vocês.